Boa noite. Vou estar gravando aqui o vídeo com a configuração do. Explicando a configuração de um EA, que é o SuperTrend EA. Então, o que vai ser explicado aqui é o raciocínio que foi utilizado para desenvolver o preset do robô, tá? Então, na hora que eu coloco no gráfico o SuperTrend Plus, então a gente vai usar o multiplier de 4.0. Eu não quero que ele me mostre esses breakouts, esses pullbacks, enfim, é isso. Ok. Então aqui ele vai estar me dando os sentidos que a gente deve estar operando o trade. Então, quando ele está com essas barras azuis inferiores, a gente vai estar operando compra, as barras vermelhas venda. Se eu quiser adicionar mais alguma coisa aqui, eu posso pôr os candles, que vai bater exatamente com isso aí que eu estou explicado. Se eu quiser tirar os candles, quiser colocar o Swing Trade Cloud, também vai dar exatamente a mesma coisa, tá? Porque são os mesmos indicadores, tá? Na verdade, o mesmo indicador ele só é visualizado de maneira diferente, tá? Então aqui eu posso tirar o Super Trend Plus e vou deixar só o Swing Trade Cloud. Então, como foi pensado o preset do Super Trend? A hora que eu venho aqui no EA e busco o Super Trend EA, insiro ele no gráfico. Aqui na verdade, vamos colocar aqui, zero ordens, porque eu não quero ele abrindo ordem agora. Só vou colocar ele no gráfico para a gente explicar que tipo de ordem ele vai fazer, tá? Então, o Super Trend A, a gente tem 4 opções de ordens, tá? Que são as ordens em Trend Change, correção, breakout, pullback, e ele vai fechar as ordens a hora que ele mudar o trend, tá? Então, por exemplo, se ele estava tentando fazer ordem nesse ponto aqui da seta, que ele ia estar buscando as ordens de venda, seja ela os movimentos de correção, os comprimentos dos breakouts ou o trend change. Assim que ele rompe essa barra vermelha, ele fecharia a ordem porque ele vai passar a fazer ordens em outros sentidos, tá? Então o que que seria se eu for colocar aqui os Super Trend Plus? Agora eu não vou restringir aqui o breakout, correção, pullback, tá? Então o breakout, as ordens de número 1 são os breakouts. Então os breakouts são os pontos de parada, os pontos máximos. Então considerando aqui deixa eu aumentar o zoom aqui um pouquinho. Então nesse ponto aqui ele vai deixar uma ordem pendente depois do pullback. Isso aqui configuraria o breakout, ele faria uma ordem para ele seguir tendência nesse ponto, tá? Enfim, esse aí seria as ordens que o robô faria em breakout. As ordens que ele faria em correção são a hora que ele volta para essa nuvem, tá? A hora que ele faz pullback e ele atinge essa região dessa nuvem, ele vai dar as ordens de correção. E as ordens de pullback são a hora que o preço atinge a barra inferior, mas não tem um fechamento além da barra, porque senão ele faria o trend change, tá? Então aí seriam as ordens de pullback, tá? Então é só uma explicação breve a respeito do que é cada uma das ordens, tá? Eu quero tirar o indicador, Super Trend Plus. Então como que eu vou deixar o robô rodar? Eu vou deixar ele rodar somente as ordens de Trend Change, tá? As ordens de Trend Change, então ele faria uma ordem com o fechamento desse candle, ele sempre vai entrar na hora que o candle fecha, rompendo essas barras. Então, nesse ponto aqui do gráfico, ele rompe
nesse candle. Então, no momento que ele fechar esse candle, ele vai abrir aqui uma ordem de compra, tá? Basicamente é isso. No sentido inverso aqui de venda, esse candle aqui rompeu. Então, no fechamento desse candle aqui no gráfico diário, ele faria a continuação do movimento de venda, tá? O que foi pensado no preset que foi configurado? Tá? Basicamente, o que eu usei de configuração para o Expert? Vou utilizar risco. No meu caso, devido ao backtest que teve nota de 0.72, eu vou usar 0.7. Multiplier não vou mexer, o período não vou mexer. As ordens de correção em falso, as ordens de breakout falso, as ordens de pullback também falso. Então ele vai entrar assim que ele rompe essas barras, tá? E na hora que ele fizer o sentido inverso, que ele estourar a barra, vamos supor, em venda. Aí o gráfico está fazendo venda. Assim que ele estourar a ordem, para ele estourar essas linhas ou azuis ou vermelhas, ele vai fechar a ordem. Não tem nenhum tipo de movimentação de stop. O stop eu vou deixar ele estático, tá? Porque o robô já executa automaticamente a função de fechamento da ordem assim que se encerra a tendência, seja ela de venda, seja ela de compra. Então, break-even falso, candle trail falso, TR falso, enfim, basicamente é isso. Tá? Vai dar ordem só em trend change e vai fechar quando inverter o trend change. Tá? Seria essa aqui a configuração do robô. Mas além disso, o que foi pensado no preset? Tá? Eu vou rodar ele em M15. Ok. Aqui estamos em M15. Então, na hora que eu configurei, eu pensei, vamos supor, nesse ponto, tá? Aqui considerando a linha azul, esse ponto vai ser o ponto que ele rompeu a barra inferior do trend. Daqui até o limite superior a gente teria 92 pips, tá? Vamos marcar outro ponto. Ele rompeu aqui até o limite superior 55 pips. Outro ponto de rompimento aqui até o limite inferior 89 pips. Mais uma vez, ele rompe aqui até o limite superior de 64 pips, tá? Então, continuando, eu deixei ele configurado na minha conta com 6.000 pips. É um take inatingível, tá? Esse take ele é inatingível. E eu observei que para o M15, um stop loss em 100 pips, praticamente ele não vai... Ele vai estar acima do limite dessa barra. Cheguei a fazer backtest com 50 pips, só que se eu tivesse usando 50 pips aqui em M15, 50 pips a gente estaria para essa ordem aqui nesse ponto. Seria abaixo do que seria a configuração que o robô considera como ideal. O robô considera como ideal o stop de saída aqui para essa ordem em 64 pips. Na hora que eu deixar, se eu tivesse deixando o Super Trend as Stop Loss ativo, ele sempre ia trazendo o stop para essa marcação aqui. Ele vai trazendo, ele vai fazendo o trail do stop nessa marcação, tá? Mas o que foi observado? Se o stop tivesse aqui nesse ponto para essa ordem específica, a gente ia ser estopado exatamente no mesmo ponto. Ia perder um pouquinho mais porque ele ia fechar aqui nesse fechamento. Mas basicamente ia ser o mesmo ponto de stop. Não sei se eu vou encontrar aqui, vou encontrar aqui nesse ponto aqui, ó. Ele abre a ordem aqui, se eu deixo ela com 100 pips, na verdade ele está bem acima do que seria, mas a média das ordens gira na faixa de 70, 80, 90. Aqui seria um stop de 30 pips só, com um super trend as stop loss,
ele já ia ser estopado aqui nesse ponto, a gente ia perder a operação, ia perder a oportunidade de sair no lucro, um lucro pequeno, mas a gente ia sair no lucro nesse ponto aqui, tá? Então, simplesmente o stop vai ficar estático, e na hora que ele fechar a ordem no sentido inverso, a gente sai da operação. Vamos ver, outro ponto que a gente perderia a ordem. Enfim, vamos tentar. Aqui, ó, mais uma vez, tá? Mais uma vez. Ele faria entrada aqui, um stop de 50 pips aqui já. O super trend as stop loss. Se eu tivesse jogado o stop em 100, já logo nesses primeiros candles ele já ia trazer o stop para cá. A gente ia perder a ordem aqui nesse candle. Ia deixar de pegar essa continuação da tendência aqui, que na verdade buscou pouco take, mas algumas vezes ele vai buscar muito take e você perde a oportunidade de seguir na ordem por um stop prematuro. Então eu não vi sentido em usar o trail stop, ou stop ATR, ou aqui já tem um stop de 62 pips. Enfim, é isso. O preset do robô é isso, tá? A princípio eu tinha feito um preset em H1, mas eu comecei a observar, e aí eu estava usando 150 pips de stop loss, e vários pontos, aqui já está dando 120, em vários pontos os 150 pips não eram suficientes, aqui 120, vamos ver se a gente encontra um aqui que não é suficiente. Aqui, 160 pips. E aí desconfigurava a estratégia do robô. E se eu fosse buscar um stop para não desconfigurar a estratégia do robô, eu teria que buscar um stop maior, um pouco maior do que 150 pips, aqui só 90, enfim. 90. Aqui o que eu falei, vamos aqui de novo, 120, mas se eu tivesse deixando o super trend as stop loss, eu ia tomar um stop, vamos supor, se eu estivesse rodando em H1, eu ia tomar um stop prematuro aqui nessa região, ia perder a ordem, uma ordem que eu poderia estar buscando do ponto de entrada até o ponto de stop, 90 pips de lucro, tá? 90 pips de lucro, porque o super trend as stop loss a gente já ia sair da ordem nesse ponto, tá? Então, vamos buscar aqui mais uma ordem, uma entrada aqui, um stop aqui, olha aqui, ó, que eu tô falando, ó, o stop aqui ideal para o início da ordem seria de 180 pips, tá? Por coincidência aqui esses candles não atingiram a barra, o limite inferior da barra, então a gente não ia tomar o stop prematuro, mas de toda forma eu teria buscado, eu entro aqui, eu iria sair aqui, eu vou buscar praticamente o mesmo take, tá? Eventualmente ele pode, em alguma ordem, por exemplo, essa ordem aqui, vamos supor que eu estivesse trabalhando venda, ele ia entrar aqui, eu ia ser estopado já nesse ponto, aqui o trend change, então na verdade não vejo sentido nenhum usar o super trend as stop loss. Talvez um ATR, porque o ATR ia considerar o limite desses candles, eu ia ser estopado aqui, ó. No limite eu iria ser estopado nesse limite aqui em ATR, então eu iria perder um pouco menos, mas na hora, o meu objetivo é buscar swings grandes, tá? Agora só para terminar o raciocínio que foi utilizado no preset, tá? Como que eu vou dar ordem lá no M15 se eu vou selecionar a ordem de buy ou de sell? Eu vou vir aqui na lista dos indicadores, vou usar o Swing Trend Cloud, vou diminuir o tempo dele no gráfico diário, isso é somente para o gráfico diário, tá? Em 2. Por quê? Porque eu deixar o multiplier em 4 para o gráfico diário, vamos deixar aqui do jeito que estava, só para vocês visualizarem o que ocorre aqui nesse ponto aqui do GBP ou JPY.
Ele só vai romper, imagina essa nova tendência de alta que foi feita aqui, ó. Essa nova tendência de alta. Ele só vai romper esse multiplier de 4.0, considerando esse ponto de saída. Aqui já 6.000 pontos numa tendência de alta de 8.700 pontos. Muito atrasado, não dá para usar o multiplier de 4.0 para o gráfico diário. Tá? Fiz o backtest com 3.0 porque eu já sabia que o 4.0 era muito lento. Não teve os melhores resultados. Os melhores resultados eu consegui com o multiplier de 1.0. Olha agora a diferença, eu vou utilizar o mesmo ponto que eu utilizei ali na seta. O multiplier de 2.0. Então ele já vai me indicar que nesse candle eu já passo a ter uma tendência de alta. Então numa tendência de quase 9.000 pontos, ele já vai me sinalizar a compra com 3.800 pontos, tá? Se a gente fosse fazer o contrário aqui, desse candle, fazendo a tendência de baixa, se alguém quiser traçar igual estou fazendo aqui e não utilizar e fazer um outro mecanismo, mas eu vou utilizar o multiplier. Mas aqui uma LTB, perdeu a LTB, então a pessoa faria as entradas a partir desse candle aqui, mas enfim. Mas como eu quero uma coisa visual mais rápida, mais ágil, tá? Então na hora que eu uso o multiplier de 2, uma tendência de venda que foi de 11.700 pontos, ele já vai começar a me sinalizar que eu preciso fazer venda com 4.200 pontos. Ele rompeu o limite do breakout e aí nós teríamos ainda 2/3 da continuação da tendência de baixa para a gente estar buscando take, tá? Ok, então definir a partir do multiplier 2.0 utilizado no gráfico diário, multiplier do Swing Trend Cloud em 2.0, eu defini que eu estou numa tendência de baixa, tá? Então eu estou numa tendência de baixa, eu vou voltar para o M15, tá? Vou lá no Expert. É bom fazer isso em gráficos separados, tá? Eu estou fazendo aqui porque eu não estou pondo esse robô aqui. É bom vir aqui, observação do mercado, GBP, JPY, limpo. Dois, aí a gente coloca aqui no gráfico diário. Pronto, um gráfico separado para não correr o risco do robô dar uma ordem aqui no gráfico diário, atrapalhar uma ordem que poderia ser aberta lá no M15. Então, uma vez por dia, a gente vem aqui e olha se essas barras, se elas alteraram. Se elas não alteraram, a gente vem aqui para o robô que está no M15, continua o preset dele, e agora aqui eu já poderia colocar aqui. Então, os stop loss eu defini que ele é em 100, para ele cobrir praticamente a totalidade das ordens, tá? E eu defini que ele vai abrir só ordem de venda. Esse é o preset que está configurado, tá? E algum comentário, o Gnomo que está me acompanhando, ele manda uma mensagem aí pra gente pro WhatsApp. Abraços.